Boa noite, galera. Sejam bem-vindos à Maratona Treina Comigo. Hoje é a nossa segunda aula de uma série de 20 aulas gratuitas. Então, se você está chegando aí, vai me falando como é que está a qualidade do áudio, se está tudo certinho. Manda aqui no comentário se está ok, com um joinha. E já vou passar o tema da nossa live de hoje. Eva Maria, boa noite. Nosso tema de hoje. Hoje eu vou falar sobre design e marcação. Então, se você tem dúvidas sobre design e marcação, essa aula vai ser para você. Vou pegar os principais fundamentos de design e marcação para rena, o próprio design em si e para micropigmentação. Então, você vai ter essa visão clara de cada um desses pontos. Então, você vai chegando aí, vai me falando se o áudio está bacana para você. E se for o caso, no final da aula eu vou chamar algumas de vocês e vou tirar suas dúvidas pessoalmente. Então a noite vai ser bem massa. É só checar aqui se tá tudo certinho. Tá não, agora tá. O microfone tá aqui. Opa, o microfone tá aqui pra dentro. Arrumou, voltei. Tudo certo, meu povo. Aí. Então, meninas, a aula vai ser massa. Passei a tarde pensando nesse conteúdo, tentando deixar ele de uma forma mais simples. Hoje eu já separei algumas imagens, então assim, eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Você que está me vendo pelo YouTube, eu não sei se eu vou conseguir colocar essas fotos para vocês, mas você do Instagram vai conseguir isso. Aí a galera do YouTube, depois se for o caso, eu edito e coloco essas fotinhas que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Então eu vou tentar deixar de uma forma o mais clara possível. Se você já tem alguma dúvida sobre design micro, vai deixando aqui, que aí no final da aula eu vou respondendo, ou vou chamar algumas de vocês ao vivo, então vai ser bem massa. 8:02. Gente, eu vou direto ao ponto, sem muita enrolação. Vamos começar a nossa aula. Pegar aqui. Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Principalmente sobre design de sobrancelha e marcação. O design de sobrancelha, minha internet hoje não tá boa. Eita, Shirley. Mas continua aqui, aguenta aí. Principalmente sobre design de sobrancelha. O design de sobrancelha, ele é a base tanto da micropigmentação quanto da rena, sombreada, não importa o que você vai fazer no rosto da sua cliente. Quando eu comecei a trabalhar com laser, uma das principais coisas que eu percebi boa parte das pessoas que vinham remover uma micropigmentação ou tinham alguma insatisfação relacionada à sobrancelha, mais de 70% delas era sobre design. Então presta atenção aqui comigo. O design de sobrancelha é a base do seu negócio. Se você trabalha o design em si, é a base do seu negócio. Primeiro ponto, se você está aí e hoje você trabalha com design e está pensando em se tornar micropigmentadora, cara, se você tiver uma boa carteira de cliente, quando você se tornar micropigmentadora, você explode na área. Porque quem já confia em você para o design vai confiar para fazer a micro. Então, assim, o design é uma das áreas mais importantes. E onde eu vejo que acontece um certo desleixo, porque a pessoa pensa, design é algo simples, mas não é bem assim. Outro ponto. A forma que você faz um design de sobrancelha sem aplicação da rena e com a aplicação da rena é uma. A forma que você faz um design de sobrancelha para micropigmentação também já muda. Então, vocês têm que ficar atentos nesses pontos. Então, vamos lá. Um dos principais problemas que eu vejo no design de sobrancelha. Primeiro, não respeitar o rosto da cliente. E quando eu falo não respeitar, é simplesmente modificar demais. Gente, pare e pensa. A sua cliente, ela vem com a sobrancelha dela há vários anos. Então, pode não ser a sobrancelha mais bonita, mas é o que ela está acostumada. Então, assim, às vezes você vai lá e faz uma alteração muito, muito grande no rosto dela. E você fala, Marcelo, mas agora está muito mais bonita, está uma sobrancelha arqueada, está uma sobrancelha puxada para o rosto, para o ideal, então a sobrancelha exatamente onde deveria começar todas as medidas. Mas o que acontece? É uma sobrancelha muito diferente do que a sua cliente estava acostumada. E como é muito diferente, ela não vai se adaptar.
Como ela não vai se adaptar, ela não vai gostar. Então, primeiro ponto, respeitar o rosto da sua cliente. Ponto 2, e isso eu estou falando para as 3 técnicas, depois a gente vai destrinchar cada uma delas. Ponto 2, consultoria pré-design. Vocês sabem o que é consultoria pré-design? Coloca aqui, se tá todo, vamos ver se a gente está alinhado com as ideias. Me diz aí nos comentários. Vocês sabem o que é isso? Todas vocês fazem? Vocês têm o hábito de fazer ou não? Me fala aí, meu povo. Vocês têm o hábito de fazer consultoria pré-design? Pronto. Então, assim, o que é a consultoria pré-design? Deixa eu só passar o carro da ambulância aqui. Estamos ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Não, sim. Gisele foi treinada por mim, não conta. Não, massa. Sim, perfeito. Eu vou passar para vocês o que é a minha visão de consultoria pré-design. Antes de eu encostar no rosto da cliente, o que eu vou entender? Eu vou entender o que ela quer. E gente, cuidado com isso. O que acontece? Quando você já chega com a visão pré-definida do que a sua cliente quer, você não escuta ela. A sua cliente fala e você não escuta. Então entenda. Não adianta você fazer o melhor design do mundo se a sua cliente não gostar. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, você vai perguntar para a pessoa mais importante da sala o que ela quer. Vocês têm noção do poder disso? Parece algo tão simples. Se você dedicar 10 minutinhos para sentar e entender o que a sua cliente quer, você tem o poder de ter uma cliente pro resto da vida. Vocês terem noção, eu trabalhava com design de sobrancelha, eu mudei para uma cidade praticamente 30 quilômetros de distância de onde eu morava, e as minhas clientes de design, gente, design é uma coisa relativamente simples, vieram atrás de mim. Vocês têm noção? Porque eu entendi o que elas queriam. Eu simplesmente não chegava lá e pensava de uma vez. Então, o que é a consultoria pré-design? É você parar e entender o que a sua cliente quer. Ponto 2. Quando você entende o que a sua cliente quer, ela não te troca por nada. Por nada. Então, mesmo que você aumente o valor, mesmo que você mude de lugar, ela vem atrás de você. Porque ela vai falar, cara, eu sei como é que ele faz. Toda vez que eu vou ali, ele me entende e ele me entrega um bom resultado. E aí, às vezes vocês estão aí louca atrás da medida perfeita. De, ai Marcelo, eu não sei usar a linha, eu tenho que usar o paquímetro. É isso que vai mudar o jogo do meu negócio. Não é. O que vai mudar o jogo do seu negócio é você entender a sua cliente. A sua cliente é quem traz mais pessoas, é quem define se você é um bom ou um mau profissional. Porque não adianta você ter um rei na barriga. A sua cliente é... Cara, o seu negócio, o coração do seu negócio vem da sua cliente. Então você tem que agradar ela. Ah, Marcelo, mas a minha cliente quer algo muito desproporcional. Calma, vamos chegar nisso. Ah, minha cliente quer uma sobrancelha extremamente grossa na rena. Ou quer fazer uma micropigmentação que foge muito do rosto dela. Calma. Ó, ainda na consultoria pré-design. Eu ainda nem entrei em design de sobrancelha. A gente está no básico, é antes disso. Se você entende o que a sua cliente quer, é muito mais fácil de você aconselhar ela. Então presta atenção comigo. Se você parou, sentou e escutou o que a sua cliente quer, quando você for dar um palpite, um conselho para ela, ela vai te escutar de uma forma muito mais aberta. Vou dar um exemplo. Eu tenho clientes, porque vocês que são design dizem que isso não é verdade. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Quem tem a sobrancelha reta, que é arqueada, é ou não é desse jeito? Quem tem a sobrancelha arqueada, que é reta. Quem tem a sobrancelha junta, que é mais separada. O negócio é bagunçado, então você fica nessa gangorra. Você pega quem tem a sobrancelha baixinha e tem que levantar. Você pega quem tem a sobrancelha alta e tenta dar uma baixadinha para agradar a cliente. Mas sim, isso não é um problema, desde que você mostre para ela qual é o melhor caminho. Mas como é que você vai mostrar para ela qual é o melhor caminho? Entendendo o que ela precisa. Então, ponto 1. Consultoria pré-design. E é para escutar. Escutar de verdade, porque tem diferença.
Tem diferença de você chegar no salão ou no seu estúdio e a cliente começar a falar com você, você, deita aqui, já, deita aqui que eu já vou fazer qualquer coisinha. Então assim, para, senta e escuta. Sabe por quê? Quando você escutar, a sua cliente ela quer atenção. Boa parte das pessoas estão com você não só por você arrancar fiozinho. Arrancar fiozinho é um pedaço pequeno do seu trabalho. Ela tá lá porque você chega, você dá um bom atendimento. Porque você entende o design que ela quer. Você faz a sobrancelha respeitando os pelinhos dela. Então começa a entender. Isso, gente, é antes do design. E às vezes vocês estão aí se matando procurando a medida perfeita. Comprando, paquímetro digital, paquímetro daquilo, aquela canetinha que eu nem sei o nome que vem uns 3 negocinhos aqui. Então, gente, presta atenção. O que mais te traz resultado, no geral, geralmente é o mais simples. E vocês vão começar a sentir isso aqui durante essa aula. Principalmente quando eu for falar sobre a parte de design, como fazer o design de sobrancelhas. Eu acho que eu fui, de certa forma, privilegiado. Não sei se algumas de vocês sabem, mas eu não trabalhava com estética. Eu era vice-campeão brasileiro de boxe chinês e estudava engenharia civil. Então, quando eu entrei para a área da estética, eu não tinha, vamos dizer, certos vícios. O que eu percebo? Às vezes você acha um tipo de sobrancelha bonita, presta atenção. Você acha que a sobrancelha arqueada é a mais bonita, e aí a sua cliente chega, deita na sua máquina, ao invés de você perguntar para ela o que ela quer, você faz o que você acha mais bonito. E aí é onde você tem um problema. Então, consultoria pré-design é você entender o que a sua cliente quer e entregar, dentro do que ela quer, o melhor serviço possível. Ponto. Se você entender o que ela quer, é mais fácil de você aconselhar ela. Como assim? Cara, isso vai ficar ruim. Olha, a estrutura do seu rosto é essa. Se você que tem uma sobrancelha mais reta, eu deixar muito arqueada, vai fugir da estrutura do seu rosto, vai ficar algo feio, e aí você consegue aconselhar ela. Então presta atenção com isso. Agora vamos para a diferenciação de... Ô, amor, manda para as meninas que eu tô ao vivo, para as alunas, por favor. Agora vamos para a diferenciação do tipo de design para o design sem rena, o padrão, o simples, só harmonização facial do rosto, design com rena e design com micropigmentação. O que você precisa entender? Fez a consultoria, conversou com a cliente, vocês chegaram a um ponto. Ponto 1. Se você seguir as medidas de forma cega, você vai ter um problema. Como assim? Uai, Marcelo, as medidas não são meu norte? São. Mas o que eu percebo que tem muito profissional que faz? Ele pega as medidas da sobrancelha e acompanha aquilo de uma forma cega. Ele não checa se aquilo está condizente com o rosto. Então, as medidas, elas são para te dar um norte de como a sobrancelha tem que ser. Mas isso não substitui o seu trabalho de parar, sentar e olhar para o rosto dela e ver se isso tá bonito, gente. Cara, não é porque a medida diz que a sobrancelha tem que vir, você já deve ter visto, uma sobrancelha que a cauda quase chega na orelha da cliente. Não é porque a medida diz que a cauda tem que ir até ali, que você tá vendo que o negócio vai ficar feio e você vai levar a cauda até ali. Então presta atenção nesse ponto. Se a medida é um norte para você, você não vai seguir essa medida se você tá vendo que o negócio tá ficando feio. Ponto 2. Quando você vai fazer a aplicação de rena ou micro... vou começar primeiro com design, aí a gente vai subindo patamares. Então, no design comum... galera, vocês estão gostando da live? Chama aquela amiga que precisa receber esse tipo de conteúdo. Eu sei que tem alguém aí que gostaria de estar aqui com você, então já marca essa amiga. Tem um negocinho de mensagem, só chamar a galera aí. Tem um aviãozinho. Então vamos lá. Isso ficou claro, entender o que a cliente quer, dentro da consultoria, respeitar o rosto dela e não seguir as medidas de forma cega. Simplesmente ir lá e fazer porque o rosto dela diz que é aquilo. Então olhar. Ponto 3. Vocês vão aplicar no design de sobrancelha a técnica... Oh meu Deus, deu um branco. Técnica das camadas. Pronto, é isso.
Vocês têm noção que para um design de sobrancelha dar errado pode acontecer duas coisas? Me diz aqui nos comentários quais são as duas coisas que pode dar errado num design de sobrancelhas. Basicamente são duas. Tem algumas variações, mas todas as variações são dessas duas. Deixa eu ver se vocês estão antenadas aí. Quais são os dois problemas que pode dar? Enquanto isso eu vou tomando uma água aqui. Quais são os dois problemas que pode... Ó, Inácia chegou, já chegou fazendo bagunça, é isso aí. Tem basicamente dois problemas que pode acontecer no design. E por isso que você tem que aplicar a técnica das camadas. Me diz quais são esses dois problemas aí. Acho que o pessoal não sabe. Galera, a princípio, um já foi, André Xavier, exatamente. O primeiro é o quê? Tirar pelo demais. Marcação, exata. Ó, a galera tá indo no caminho certo. No design na rena, já vamos pegar esses dois. Isso, ó. Galera tá se ligando. Então, por que você vai trabalhar com design em camadas? Primeiro ponto. Se você vai fazer no design em pequenas camadas, é impossível você errar a sobrancelha da cliente. Porque lembra a consultoria pré-design? Você entendeu o que ela quer. Só que agora você não vai fazer a sobrancelha dela, vai finalizar e mostrar de uma vez. Você vem modelando a sobrancelha dela em camadas. Então, dessa forma, você não vai cometer os dois erros. Que quais erros são esses? Você tirou pouco. A cliente saiu com a sensação do seu estúdio que você foi lá e não trabalhou direito na sobrancelha dela. Acha que está muito cheia. Então, erro 1, gente, isso pode acontecer sim. A sua cliente vai aí e sai com a sensação de que você não limpou a sobrancelha direito. Isso também é um problema. E o erro 2 foi o que vocês colocaram, tirar demais. Parece ser brincadeira, mas o erro 1 e o erro 2 são duas coisas que fazem a cliente nunca mais voltar. E eu estou falando sobre design de sobrancelhas. Eu não entrei em rena, eu não entrei em micropigmentação. A gente está partindo do mais básico de tudo. Então, se você começa a aplicar a técnica de camadas, o que é essa técnica? Você vem tirando a sobrancelha em pequenas camadas. Você vai tirando com cuidado, faz uma sobrancelha como um molde e entende o que a sua cliente quer. É impossível você errar na sobrancelha desse jeito. Ah, Marcelo, vou tirar as medidas? Vai. Mas você vai modelando aos poucos. E aí você tira um pouco, mostra para a cliente. E aí, fulana, o que você está achando? É isso mesmo que você pensava? Você acha que é melhor a gente dar uma leve arqueadinha? Gente, vai fazendo junto com a cliente. A cliente vai ver a conexão que você está criando com ela. Ela vai perceber o quanto você está preocupada com o resultado final. Ponto 2. Se você faz dessa forma, é impossível você tirar demais. Se você faz dessa forma, é praticamente impossível você errar no design da cliente. Então, aplica a técnica de tirar em camadas. A sua cliente ela vai se sentir muito mais abraçada por você. Ponto 2. Agora, me diz aqui, ficou alguma dúvida relacionada a design? Design de sobrancelha. Se tiver, vamos matar essa antes da gente ir para a próxima. Ó, os coraçãozinhos, tô gostando. Me diz aqui, gente, eu sei que tem um delayzinho do que eu falo até vocês chegar, por isso que às vezes dá uma pausazinha. Mas me fala aqui, ficou alguma coisa ainda sobre design? E aí, de novo, pega aí, amor, o paquímetro pra mim. Eu vou só exemplificar uma coisinha enquanto vocês comentam se ficou alguma dúvida. Galera, na live passada a gente bateu 67 pessoas. Será que a gente consegue 70 pessoas nessa? Chama as amigas aí pra ver isso. Ó, vou dar exemplos simples para vocês, claros. Primeira coisa, na parte de medida, eu gosto de trabalhar muito com lápis. Por incrível que pareça, bem simples,
Lapisinho resolve a minha vida. Eu trabalho basicamente com 4 medidas no rosto. E eu vou passar essas medidas para vocês de forma rápida. Essas medidas, ela pode ser feita com linha, é uma possibilidade, com lápis, paquímetro digital ou paquímetro comum. Gente, presta atenção nisso. Tudo são meios que levam, tudo são caminhos que levam para a mesma estrada final. Às vezes vocês estão aí batendo cabeça à toa sobre qual a marcação ideal, sendo que vocês não estão fazendo o mais importante. Então já separa aí. A cliente de vocês tem que sair feliz. Essa é a marcação mais importante do dia. Obviamente, vocês vão seguir, vocês vão mostrar para ela o que é bonito e o que não é. Mas tudo isso, ser feito com linha, ser feito com paquímetro ou utilizar o lápis, basicamente são estradas que levam para o mesmo caminho. Eva Maria, qual a forma correta de aparar os fios? Primeiro, você vai trabalhar com tesoura que ela é arredondada. Você vai aparar os pelos para baixo e cortar só a pontinha, bem o mínimo possível. Vai pentear para o lugar e ver se está perfeito. Vocês vão fazendo isso. Basicamente, Eva, é a aplicação da técnica... Ai, meu Deus. Vou pegar aqui. Tomar uma aguinha. Pronto, voltei. Basicamente, é a aplicação da técnica das camadas. Então, você vai fazer a mesma coisa para parar. Com lápis, presta atenção nessas medidas. Início do rosto, que não é por fora. Vou fazer bem rápido, depois eu posso fazer um vídeo ao vivo marcando para vocês. Pontinha de fora do nariz, não pega aqui por fora, você vai matar a sobrancelha da cliente, você vai comer metade da sobrancelha dela, principalmente em clientes morenas que tem o nariz mais largo. Ponto 2, arco do cupido, por fora do nariz, bem simples, cantinho do olho, não é por fora do olho. Essa medida aqui por fora do olho, presta atenção, é o que faz as clientes ter sobrancelha quase na orelha. Tem gente que usa essa marcação errada e tem certeza que é o ponto certo. Ponto alto, presta atenção aqui. Não é no meio do olho. Olha, presta atenção, no meio do olho o ponto alto fica errado. É por fora da íris. Ó como fica certinho, por fora da íris. Então, gente, essas são as medidas básicas. E essas são as mesmas medidas básicas que eu uso para micro. Só que aqui tem um segredinho. Na minha sobrancelha não... Vocês querem saber o segredinho, a medida extra que vocês não viram? Me diz aqui. Eu tenho um vídeo no Insta falando sobre essa medida. Dá para usar essa medida com rena, dá para usar com micropigmentação e dá para usar com design também. Com design é um pouco mais difícil, mas dá para trabalhar com ela nas 3. Leila Cristina. Me diz aí, vocês sabem qual é essa medida? A terceira medida? Me diz aí, Cássia. Qual é a terceira medida? Estamos ao vivo também pelo YouTube. Estamos junto aqui. Fala aí, meu povo. Aproveita enquanto vocês comentam, já marca aquela amiga. Vamos bater o recorde da aula passada. Qual é a terceira medida que eu não falei? Prefiro marcar com a linha. Gente, isso funciona. Caminhos que chegam no final no mesmo resultado. Vou passar para vocês a terceira medida. Terceira medida, meninas, é basicamente essa medida aqui, Presta atenção. Quando vocês fazem a sobrancelha, minha sobrancelha não é uma sobrancelha muito arqueada, e eu gosto de deixar ela bem natural. Esses são os 3 pontos. Ponta do nariz. A terceira medida que eu uso é essa aqui, Presta atenção. A cauda, principalmente sobrancelha feminina. A cauda não pode ficar abaixo da base. Presta atenção aqui, Tá vendo essa base? Quando a cauda fica abaixo da base, a sobrancelha tende a ficar mais caidinha. Então vamos lá. Se você mediu o canto final da sobrancelha, e aí no final pede para puxar muito a cauda, olha o quanto a sobrancelha fica caída. Então, gente, cuidado com o ponto final. Tá claro para vocês? A cauda da sobrancelha não pode ficar mais baixa que a base.
Eu prefiro uma sobrancelha com a cauda levemente mais curta, ó, e arqueada, do que uma cauda muito puxada, presta atenção, e caída. Fez sentido para vocês? Isso, gente, vai servir para design, rena e micropigmentação. Eu vi vocês falando, o segredo para não perder a marcação. Tem vários. E boa parte deles... boa parte desses segredos não tem a ver com a forma que você marca, mas com a forma que você aplica a técnica. Voltando, só para recapitular ontem. O que vocês precisam entender? Isso aqui é como se fosse uma receita de bolo. Se você começa a receita de bolo de trás para frente, funciona? Não. Tem a ordem certinha, tem o lugar de você colocar o fermento, tem o tempo que você vai deixar no forno. Não dá para você simplesmente pegar todos os ingredientes, bolo, ovo, farinha, tacar lá no forno e achar que vai ficar pronto. Sim, Andréia, depende muito da anatomia, mas o que você precisa entender? Toda medida ela começa com a padronização. O seu trabalho como designer de sobrancelha, ou como design como um profissional que trabalha com harmonização facial, é olhar para as medidas e entender que dentro dessas medidas cada rosto vai ter uma peculiaridade. Então você não vai ficar amarrada na medida e seguir isso para todo mundo. Esse é outro ponto. Quando você como profissional, presta atenção nisso. Você como profissional, quando vocês começarem a entregar um trabalho único e exclusivo para cada cliente, o trabalho de vocês aumenta 5, 10 vezes. É uma transformação absurda. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei do básico, eu comecei cru, eu não sabia de nada. Eu chegava a usar forminha, vocês têm noção? Forminha, eu colocava a forminha na sobrancelha da cliente, ia lá e só passava a rena e limpava os pelinhos que estavam fora. Essa era a realidade na época. Hoje eu entendo que o que mais muda do meu trabalho hoje para aquela época é que hoje eu entrego um trabalho único e personalizado para cada cliente. Faz sentido isso para vocês? Quando vocês começam a entender cada cliente como única, e quando ela olha, cara, minha sobrancelha no Instagram da fulana de tal é diferente de todas as outras. A minha sobrancelha é única. Eu sou uma pessoa única. Então, não dá para eu ir no concorrente da esquina que ele vai fazer a sobrancelha de todo mundo em mim. Boa pergunta. Marcelo, se a pessoa não preferir perder sua cauda comprida, mas na micro vai ficar baixo, como convencer? Gente, eu mostro pra ela. O que eu faço? Eu pego o lápis, ó. Isso aqui é o seu melhor amigo. Tudo que eu vou fazer no rosto da cliente, primeiro eu simulo o fio. Eu vou entrar nisso agora, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, o que eu faço? Eu deixo uma sobrancelha um pouquinho mais curta, mostro pra cliente, tampo, e a outra eu puxo, só que eu deixo ela mais caidinha. Se eu perceber que a cliente, ela bateu o pé e ela quer mais longa, eu negocio um meio termo com ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e falar, cara, não vamos puxar até onde você quer, mas vamos deixar um meio termo, nem eu nem você, e aí se no retoque você quiser a gente puxa mais. E aí ela vai pra casa, todo mundo vai elogiar, e quando ela voltar, em time que tá ganhando geralmente não se mexe, e ela vai manter daquele jeito. Até porque você vai explicar, olha, se você puxar demais a cauda, com o tempo, tem a flacidez natural das pálpebras, ó. Olha eu aqui, ó, já tem um negocinho. Se eu puxar demais, com o tempo vai ficar muito caída. Você quer ficar com esse olhar triste? Não quer. Então o que eu vou fazer? Eu vou levantar um pouco mais e não vou puxar muito a cauda da sobrancelha. Gente, vocês têm que aprender a conversar com a cliente. De novo, se a cliente percebe que você só quer o melhor para ela, ela vai te escutar. Mas primeiro você tem que ouvir o que ela quer. Não dá para você chegar impondo. E funciona. Chega, senta, desenha, conversa com ela e mostra um lado com a cauda na orelha, né? E o outro lado mais curtinho. Mas você tem que sentar e conversar com ela. Se a sobrancelha
Oi? Se for comprida demais, você faz com o lápis, deixa marcado até onde você quer e depois só tira o excesso. E aí você mostra para ela, olha, até aqui, olha o quanto fica mais alta, se eu puxar o tanto que fica mais caída. Basicamente isso. Uma moça que me perguntou: meu ponto alto não fica bonito, porque você deve estar errando ele. Você deve estar tirando a medida aqui, ó, no lugar errado. E aí fica aquele ponto alto aqui, ó. Olha que coisa mais estranha. Olha onde é o ponto alto da minha sobrancelha, onde é que, se eu erro, ele fica. Se eu venho aqui no meio da íris, ó, ele fica pra dentro. Tenho dificuldade em limpar a rena. Quando eu vou limpar, às vezes eu entro. Cara, faz primeiro. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Gente, eu preparei um material bem bacana. Segura aí que eu tô indo buscar. Era uma fotinha, mas eu vou falar. Quase que eu fechei o Instagram. Morri do coração aqui em 1 segundo. Segura aí. Vamos lá. Quando vocês forem fazer a marcação, para não perder o contorno da rena, fez a marcação, na hora de passar, começa preenchendo primeiro toda a borda, delimita ela e vem limpando com cuidado. Como é que vocês vão limpar, gente? Não é pegar o cotonete e vir de uma vez. Pega o cotonete para mim, amor. Vou mostrar para vocês como é que vocês vão usar isso. Me dá o borrifadorzinho. Cotonete, gente, às vezes essa pontinha é muito grossa, tá vendo? Vocês vão fazer igual o manicure faz. Manicure é especialista nisso. Ela não tem um lápis dela fininho lá? Você vai limpar aqui a pontinha, ó, molhar um pouquinho a pontinha, bem pouquinho. Ó, molhei bem pouquinho. E aí o que você vai fazer? Você vai vir girando o cotonete até criar uma pontinha. Tira esse excesso, se for o caso. Que saiu muito. Você vai fazer como se você fosse tipo parecido com vocês fazem para limpar a unha. Você deixa só um pouquinho de cotonete, gira bem para não ficar aquela pontona grossa. E aí vocês vêm limpando. Quando vocês forem limpar, ponto 1, estica bem a pele. A pele bem esticada é mais difícil você errar o desenho. Então, isso também serve para deixar retinha. Estica bem a pele. Primeiro, pigmenta todo, faz todo o contorno. Fez o contorno, depois vocês preenchem. Marcelo, faz a sobrancelha. Eu gosto dela natural. Calma, tenham paciência comigo. Quem sabe eu dou um jeito nela. Vamos para essa de cá que é mais certinha. A Gisele já tá querendo meter a mão. Então, presta atenção aqui. Retinho, estica bem a pele e aí você já vai fazer, sem pegar onde está marcado. E aí você já vai começar a limpar de fora para dentro, com cuidado. Cuidado, eu uso microbrush. Serve muito bem também. Então, isso aqui é com cotonetezinho, microbrush funciona também. Mas aqui, gente, é com cuidado, vocês têm que ser pacientes. Uma das coisas que fazem vocês errar no acabamento uma coisa que faz vocês errar muito no acabamento é a falta de paciência, gente. É com cuidado. Cuidado, é devagarzinho. Se você tem paciência para limpar a sobrancelha, isso aqui vai servir também com a pontinha do lápis. Ah, Marcelo, eu uso microbrush, eu uso palito, eu uso cotonete. Presta atenção, caminhos, estradas que levam para o mesmo caminho. Se você deixar só um pouquinho aqui, eu vou ter que virar do outro lado rapidinho, vou ter que tirar de novo e vou ter que modelar. Vai, mas o que acontece? Isso aqui é mais fácil, ó. Eu descarto isso aqui. Vocês não vão poder ficar descartando um palito de unha toda hora. Então é ruim. Você usou o cotonete, você tirou, deixa uma camadinha fina de algodão, limpa e já descarta. Gente, isso é praticidade para vocês. Vocês têm que entender, usa o palito de dente e algodão, já é mais simples. Mas se vocês verem, aqui fica fininho também. Então assim, vocês têm que entender que o tempo de vocês vale ouro. É melhor vocês não gastar tempo, por exemplo, é melhor vocês gastarem tempo dedicando para sua cliente, conversando com ela, dando atenção para ela, do que tendo que ir tirar um algodão para fazer um palito para pegar e higienizar. Vocês estão entendendo? Vocês têm que agilizar o tempo de vocês.
Se vocês atendem, se você gasta 1 hora com a cliente e às vezes metade do tempo é para organizar as coisas, e você começa a gastar 30 minutos, sendo que desses 30 minutos, 15 minutos é dando atenção e entendendo a cliente, o preço da hora de vocês aumenta, vocês conseguem atender mais pessoas no dia. Então é isso, ó. Olha tanto de sacada massa, uso palete de dente, unha, mas o fundamento é o mesmo. Caminhos que levam basicamente para o mesmo lugar. Outro ponto, esticar bem a pele. Isso também serve para você, micropigmentadora, que toda hora o seu design não fica bom e você tem que apagar, não fixa. Entendam, o lápis, ele desenha. O que modela é o cotonete. Eu uso muito cotonete porque é prático. Eu usei o cotonete, eu já descarto ele. Então, o lápis desenha, mas o que modela é o cotonete. Se fica uma bordinha, se fica alguma coisinha, você vem. E o movimento, presta atenção, é de fora para dentro, com cuidado. De fora para dentro, basicamente é isso. Eita, já meia hora de aula, ainda tem bastante coisa aqui para vocês. Ao invés de limpar com gilete, dele, usa o aparador de pelo. O aparador de pelo é muito bom e ele é prático, ele não tem risco de cortar cliente. Então assim, gente, gilete e às vezes machuca, enfim, você tem que ter muita destreza. Aparador de pelo funciona muito bem. Pega o aparadorzinho aí, amor. Ó a Leila. Eu demoro 1h30 até agir e finalizar. Presta atenção, Leila. Se você começa a fazer o processo em 40 minutos, você consegue dobrar o seu faturamento, basicamente, com o mesmo tempo de trabalho. Então, demoro para atender porque sou desorganizada. Falo muito com a cliente e vou mostrando para ela até achar bom design. Isso não é ruim, tá, minha linda? Primeiro, sua cliente tem que estar feliz. Você tem que fazer a felicidade da sua cliente. Muita gente acha que a sua cliente paga para você só para tirar o pelo ou só para fazer o design, mas não é. A sua cliente quer atenção. E se a sua cliente ela é bem recebida, ela volta. Linha, gente, de novo, linha egípcia funciona muito bem, tira até os pelinhos que não existem da cliente. Então, assim, vários meios que chegam no mesmo caminho. Mas o que eu quero que vocês entendam é a essência da criação. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Passo 2, rena. Por que a rena dá errado? 2 coisas que fazem a rena dar errado. Assim, tem mais, mas eu estou falando sobre design. Presta atenção, a aula vai ser focada em design e marcação. Design e marcação. Então, o que faz a rena dar errada, no geral? Deixa eu pegar uma água aqui. Na sua opinião de master, quais os minutos do design até o final? Gente, não tem tempo certo. É o tempo que a sua cliente é satisfeita. O que você não pode fazer é trabalhar com a agenda e deixar a outra cliente esperando muito tempo lá fora. Então, se você acha que vai gastar 40 minutos com a cliente, começa gastando 1 hora. Já separa 1 hora para sua agenda funcionar muito bem. A dúvida é sobre design. Eu não vou entrar hoje em oleosidade, porque até dependendo o que faz o design da rena ficar errado. 2 coisinhas. Porque se eu for entrar em oleosidade, tipo de rena, coloração de rena, vocês vão ficar aqui até... e aí eu vou separando essas aulas, são 20 aulas. A gente vai ficar aqui durante muito tempo, então vou tentar ir passando para vocês tudo de uma forma mais simples. E ainda tem a parte de micropigmentação. Sobre design, o que é o design? Eu falo da estrutura, vamos lá. Gente, se você está aqui e tem uma amiga que acha que seria bacana de estar vendo essa live com você, já chama ela também, isso faz diferença. Então vamos lá. Sobre design ainda. Pronto, a galera tá mandando. Eu vou parar de dar uma pausa nos comentários, senão não concentro. Então ainda sobre design, presta atenção.
Duas coisas que acontecem se você, primeiro, você errar nas medidas, né? Medidas e engrossar, eu vou tratar como uma coisa só. Como assim? Você ir lá e você engrossar demais a sobrancelha da cliente é tão ruim quanto você pegar e marcar errado. O que acontece? Hoje eu tenho uma porrada de cliente que tem medo de fazer micro porque já fez rena e a pessoa que fez a rena deixou muito grossa. E aí chegou em casa, o marido ficou debochando, toda aquela situação ruim que vocês já conhecem. Então presta atenção. Ou você engrossar demais ou errar as medidas faz com que a sua cliente não volte mais. Parece ser bobeira. Mas se ela sai ali do seu espaço desconfortável, presta atenção. Na rena, duração é importante, mas não é só isso. Não adianta você fazer uma rena preta que vai durar 15 dias, só que a cliente vai ficar chateada os 7 primeiros dias porque ela está achando muito forte. É melhor que a rena dure menos, mas esteja numa cor bacana. Sobre design, galera. Ainda sobre design. Então, fica comigo. O uso de despigmentação ácido é seguro? Depende da aplicação, mas eu trabalho com laser e recomendo isso. Mas vamos voltar aqui. Então, se você engrossa demais a sobrancelha da sua cliente, ela só faz uma vez. Se você erra no design, que isso também acontece, é muito frequente. O design de sobrancelha sabe que vai fazer a rena, o que ele faz? Ele erra no design e sai tampando os buracos tudo com a rena. Então, o que você vai fazer? Qual a aplicação prática disso? Você vai fazer o melhor design da sua vida. Como se a cliente não fosse fazer rena. Você vai fazer o arqueamento, você vai manter os pelinhos dela. Quanto mais pelo a cliente tem, melhor o resultado final. Presta atenção nisso. Se a cliente tem muito pelo, a sobrancelha fica mais volumosa. Você aplicou a rena ou a Reflectocil, vai dar a sensação de mais volume ainda. Na micropigmentação é a mesma coisa. Quanto mais você respeita os pelos naturais da cliente, melhor o resultado final. Se o resultado final é melhor, você tem a cliente para a vida. A regrinha é basicamente essa. Então, se atenta nisso, porque parece ser bobeira, mas a galera erra muito. Tira demais os pelos, no final, tira o excesso, vai lá e tampa com a rena. A rena vai embora, a cliente vê como ficou o resultado final e vê que não tem nada a ver com aquilo. Isso também serve para o lápis. Gente, o lápis você pode ir lá, dar uma leve escurecidinha na sobrancelha da cliente, mas ele é para retoque. Você não vai pegar e modelar a sobrancelha e na hora que a cliente limpar o lápis, ela perceber que não tem nada. A cliente se sente basicamente enganada. Gente, ainda tinha coisa para falar sobre rena, mas eu vou entrar um pouco agora sobre a micro. Pronto, eu vou dar exemplos para vocês. Não, baixei uma. Olha essa rena. Pegou bastante a tela. Mas presta atenção que vai aparecer aí para vocês. Primeiro ponto, estão bem desalinhadas, muito marcadas e completamente por fora dos pelinhos das clientes. Chegou a imagem para vocês? Está dando para ver? Chegou, tá aí bacana? Pegou muito espichada, né? Mas que eu quero que vocês entendam? Ela até vai colorir esse silva e vai deixar os pelinhos um pouquinho mais escuros. Presta atenção, fugir muito dos pelos da cliente mata o trabalho de vocês. Isso não tem a ver só com as medidas. Você vai fazer o melhor, tanto a rena quanto a micropigmentação é complemento. Isso aqui, gente, é um trabalho que eu peguei errado da internet, só para vocês terem noção. Tanto a rena quanto o design de sobrancelha, ele é um complemento do design padrão. Então entendam isso. Você vai fazer o melhor design da sua vida em qualquer sobrancelha. Isso aqui, para vocês entenderem, é uma rena que eu peguei na internet errado. Exatamente. Tá bem torto esse início. Errou nas medidas, errou na espessura. Exatamente esses pontos que eu quero que vocês vejam. Então, você faz o melhor design da sua vida e após isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar a rena. Então, isso aqui é um exemplo do que não fazer. Outro ponto.
Isso, gente. E aí vocês podem estar achando que esse tipo de erro acontece só na rena, né? Não. Olha algum dos casos que a gente pega de micropigmentação, que se o profissional tivesse feito menos, teria entregado um resultado muito melhor. Isso aqui é micro. Procedimento que chega aqui para remoção. Presta atenção. Vocês estão entendendo? Completamente fora do rosto da cliente. E isso aqui é porque não teve um bom fundamento de design. O design de sobrancelha é uma das coisas mais importantes que tem. E as pessoas não têm essa noção. De novo, olha o ponto alto. Se você erra no ponto alto, ou quanto uma está mais grossa do que a outra. Faz sentido? Então, assim, antes de ser uma boa, antes de você aplicar bem a rena, antes de você fazer uma boa micropigmentação, o design é a base de tudo. E aqui eu tenho outros casos que, se vocês observarem, o erro está em sair demais do pelo da cliente. Ficou claro para vocês, gente? Fez sentido? Manda um joinha. Isso aí é o que vocês não vão fazer. E como é que vocês não deixam esse tipo de erro acontecer? Acompanhando a sobrancelha da cliente. Então, de novo, presta atenção. Eu vou mostrar agora aqui para vocês um tipo de desenho prévio. Agora eu vou mostrar, vamos entrar na área da micro. A micro é massa. Eu vou colocar algumas fotos agora, gente, de procedimentos. E eu quero que vocês observem, é micropigmentação, mas eu quero que vocês observem principalmente o design de sobrancelhas. Vocês vão perceber que o fundamento é muito parecido. Estamos chegando. Nossa, eu separei as fotos, mas o Instagram, ele tirou essas fotos e mandou para outro lugar. Ó, presta atenção aí. Essa sobrancelha, se vocês olharem, eu fui lá, eu acompanhei 100% do desenho dela e só melhorei pontos onde eu achei necessário. Então, isso vai servir para o seu design comum, só que com atenção. No design comum, ou no design para harmonização facial, o que acontece? Você não teria como corrigir a cauda ia melhorar, mas ia continuar muito fininha. Na micropigmentação e na rena, você já tem a possibilidade de fazer esse tipo de correção. Então, voltando, sobre design e marcação. O que você vai fazer aqui? Você vai acompanhar o desenho natural, tirar as medidas, mas vocês veem que tem... É como se a sobrancelha dela me dissesse como é que ela deveria ser se ela fosse cheia. Vocês conseguem observar isso? Que ela tem um design pré-definido, como se fosse único e exclusivo dela. Eu vou pegar outros trabalhos para vocês verem. Eu tentei mostrar aquele dia sobrancelha masculina, mas eu não sei se eu consegui. Vamos lá. Isso é porque eu separei as fotos, meninas. Imagina se eu não tivesse separado. Aqui. Outra cliente. Pele clara. Olha a sobrancelha dela. Deixa eu só tirar aqui os comentários rapidinho. Já volto. Presta atenção nessa sobrancelha. Pele clara, o design dela a gente acompanhou 100%, ela já tinha feito uma micro há muito tempo atrás que não fixou. Então, de novo, qual o fundamento do design aqui? Olhar para a sobrancelha da cliente, respeitar o rosto dela e só melhorar o que tem que ser melhorado. Inclusive, você pode trabalhar com a rena não para deixar ela marcada durante vários dias. Você pode ir lá, viu que a sua cliente tem algum tipo de falha, vem corrigindo pontualmente. Porque tem cliente que não gosta desse aspecto marcado. Ou seja, você vai ter menos trabalho
E dependendo do caso, você vai entregar uma sobrancelha única e exclusiva para ela. Deixa eu ativar aqui de novo. Faz sentido? Presta atenção. Ao invés de você ir lá e preencher toda a estrutura, isso aqui é uma micropigmentação, mas isso serve para a rena também. Ao invés de você preencher a sobrancelha toda da sua cliente, olha o meu caso. Deixa eu ver se eu tampo aqui. Pronto. Não. Pronto. Aqui, que aí fica lá em cima a fotinha. Olha o meu caso. Olha a cicatriz que eu tenho. Vai ter cliente aí sua que ela gostaria, por exemplo, de ter uma correção de cicatriz preenchida. Só que ela não pede porque toda rena que ela vê por aí, a sobrancelha inteira tá mexida. Só que ela gostaria de ficar pelo menos uma semana sem ter que preencher essa falha. Vocês têm noção que se você só preenchesse essa falha, você já ia transformar o rosto dela, quem sabe ela já ia poder acordar mais tarde, ia ficar muito mais realizada e o seu trabalho ia ser mínimo, mas você ia receber por um procedimento de rena? Então, gente, começa a entender isso. Não é sobre durar muito mais. Tem que durar? Tem. Mas é principalmente sobre respeitar o rosto da cliente e entregar algo para ela que ela adore ver toda vez que ela se olha no espelho. Você morou no Mineirinho? Não, gente. Eu sou de Brasília, DF. Meninas, eu vou abrir agora 8h51. Eu vou abrir 8 minutos de pergunta e resposta para a gente encerrar a live de hoje. Já é quase 1 hora de live. Hoje é o segundo dia da maratona Treina Comigo. Eu tô resolvendo primeiro todos os fundamentos, tô colocando todos os alicerces nos lugares certinho, para depois a gente poder realmente começar e vir para a parte prática. Eu vou fazer treinos com dermógrafo, com Tebori, vocês vão ver bastante material bacana. Se alguém quiser ver a gravação da live, gente, eu estou disponibilizando a gravação apenas para quem faz parte do meu grupo do Telegram. No final do dia eu vou e jogo esse conteúdo lá. Então, se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, manda um direct no final que eu vou pedir para o meu assistente mandar o link para vocês. Alguma dúvida até aqui? Marcelo, sobrancelha parece ser muito baixa no início. Pode deixar? Gente, o que vocês precisam entender? Tem sobrancelhas que naturalmente ela é tão arqueada que ela começa a esse ponto um pouquinho mais baixo. Você tem que acompanhar os pelos da cliente. Qual a melhor forma de fazer trama de fios? Eu vou fazer aula sobre isso também. Vai acompanhando, até para não confundir a cabeça de vocês. E aí, se for o caso, eu desenho. Vocês acham que seria interessante desenhar? Outro ponto. Ah, Marcelo, tem sobrancelha que a sobrancelha é mais baixa. Você pode limpar um pouquinho para subir, mas o que você tem que entender, gente? Quanto mais você respeita os pelos da cliente, mais natural fica. Outro ponto. Marcação e design serve também para vender. Isso aqui eu estou falando só da parte técnica. Isso aqui eu ainda não estou falando sobre como você fazer a sua cliente ter uma experiência test drive. Vocês sabe o que é experiência test drive? Você vai lá, mostra para sua cliente como vai ficar com o lápis. Esse lápis aqui é o dermográfico. Então assim, experiência test drive. Você vai lá, faz uma experiência de como seria a sobrancelha da sua cliente com a rena, como seria a sobrancelha dela com o design. Você dá uma experiência para ela como é o gostinho do seu trabalho. E aí no final você tira uma foto de uma das sobrancelhas com o celular dela e limpa. Se ela quiser continuar ou fazer o serviço, ela vai ter que fechar com você. Então, vocês têm que entender que design de sobrancelha, tanto para micro, tanto para rena, ou enfim, ou para harmonização facial, é muito mais do que tirar pelinho. Se você está aí do outro lado vendendo tirar pelinho, vai ser muito difícil você sair da concorrência. E aí você vai continuar nessa guerra dos preços. Quando uma sobrancelha é muito mais baixa que a outra na micro, tira os fios da sobrancelha mais baixa e levanta com a micropigmentação? Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Uma sobrancelha mais alta e a outra mais baixa, né? O que você vai ter que fazer? Primeiro, se a simetria é muito grande, não tem como você corrigir com a micropigmentação, porque você teria que rapar essa sobrancelha para construir outra aqui. Não vai ficar legal. Você está tirando uma simetria e está construindo outra. Outro ponto. O que você vai fazer nesse caso?
primeiro, conversar e explicar para cliente que se você fizer algum tipo de alteração nesse sentido, o resultado não vai ficar bacana. Então, ponto 1, conversar com ela e mostrar o tipo de resultado que você vai fazer. 2, você vai baixar um pouquinho a sobrancelha que está mais alta e levantar um pouco outra a sobrancelha que está mais baixa. Então, você equilibra as duas e chega no meio termo. Mas tudo isso conversando com ela primeiro. Porque tem assimetrias que se você for corrigir com a micropigmentação, o resultado fica pior. Vou dar um exemplo claro aqui, ó. Não. Ufa. Essa cliente aqui veio para remoção. Calma aí. Pelo menos essa veio, ó. Presta atenção. As duas estão bem simétricas agora, mas olha o quanto a sobrancelha esquerda ficou diferente da direita, porque uma tem pelo e é mais em cima e a outra pessoa praticamente tirou os pelinhos e modificou tudo. Então, fica atento com isso. Não é simplesmente deixar as duas sobrancelhas iguais. Lembra o que eu falei de novo? Design, é o contexto. Você acha que tá bonito? Isso aí não tá, gente. A cliente não está satisfeita. Uma está diferente da outra. As duas estão simétricas. Se você olhar, o alinhamento delas está muito parecido, mas não está harmônico com o rosto da cliente. Então, agora dele, ela vai passar por um processo de remoção a laser. Aqui a gente trabalha com a remoção a laser. Depois que ela tirar 100%, eu vou fazer a sobrancelha do jeito certo. Então, meninas, vou encerrar a live de hoje. Foram mais praticamente 1 hora de live. A gente destrinchou tudo relacionado a medidas e marcação. E na próxima aula o conteúdo é segredo. Então amanhã às 8 eu tô aqui com vocês de novo. E cara, me diz aqui, vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, de novo, deixa eu fechar aqui. Tira um printzinho aí, me marca. Foi muito massa ver a quantidade de pessoas que me marcou ontem. Isso me mostra que esses conteúdos estão fazendo sentido e estão realmente ajudando vocês. Então, se o conteúdo de hoje fez sentido, tira um print aí e me marca que eu vou repostar todo mundo. A Gi falou para eu fazer pose. Pessoal, boa noite. Um ótimo descanso aí para vocês. Amanhã às 8 horas eu tô aqui. Não esquece, se você quer entrar pro grupo do Telegram, manda uma mensagem no direct que eu vou pegar e direcionar o link para vocês. Gostaram? Alguém ficou com alguma dúvida final? Eu acho que não, né? Então, beijão no coração e até amanhã às 8.